querido Pai. Entramos na Tua presença com muita alegria e gratidão. Nós glorificamos o Teu nome porque temos estado na Tua presença e Te servido. Lamentavelmente, não são muitos que têm a mesma disposição para priorizá-lo. Essa visão ainda não foi estabelecida com entendimento. Sem entendimento, não há como estabelecê-la. Então, eu oro, meu Deus, porque a Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, eu creio que o caminho é esse, é Te priorizar, é fazer do Senhor a prioridade da vida, é parar o que está fazendo e buscá-lo acima de tudo. Perdoa as nossas falhas e pecados, erros, o que nós falamos, pensamos, fizemos. Eu peço que tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Ó Deus, lava os pensamentos e os sentimentos do Teu povo. Purifica cada um com Teu sangue. Venha ao nosso encontro e se manifesta com poder. Paizinho querido, nós Te amamos e nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para viver. O Senhor é a direção, o Senhor é o caminho, é a verdade, o Senhor é a esperança, não há para onde correr. É o único caminho, a única direção certa é o Senhor. Eu peço, meu Deus, que ajude a cada um crescer, buscar o Senhor com força, com entendimento, com visão. Ó Deus, que todos recebam a revelação da sua palavra e a entenda completamente, e entendendo de forma revelada, possa praticar, meu Pai. Sim, o caminho é esse, é praticar, pratique. Nós somos ensinados a praticar. Não podemos ser ouvintes esquecidos, está escrito, mas praticantes. Então nós somos ensinados a ouvir e praticar, porque não há sentido nenhum apenas ouvir e não praticar, passar por cima, ignorar. Não, nós temos que praticar o que temos aprendido. Então, eu oro para que nesta reunião, em que eu não sei, não temos mais o ontem também, nem sabemos se teremos amanhã. Mas nós temos hoje. E com muita alegria nós estamos aqui, e aproveitando esse momento, e aproveitando ao máximo. Eu não sei se me dará amanhã, mas eu sei que tenho hoje, e tudo que eu tenho é para glorificar o Senhor e para usar para o Teu reino. A Tua palavra diz que tudo que tem fôlego, louve o Senhor, e que nós fomos criados para dar glória ao Senhor. Então, nós estamos aqui para louvar o Teu nome e dar glórias ao Senhor, para reverenciá-lo como merece. Perdoa as nossas falhas e erros, assuma o controle da reunião. Eu repreendo obras armadas, preparadas contra nós, a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as orações contrárias, eu destruo agora em nome de Jesus. Toda influência maligna, todo peso, todo cansaço, estresse, opressão, fadiga. Essa pessoa talvez está tão cansada que se sente afadigada, angustiada de tanto cansaço. Eu repreendo agora em nome de Jesus todas as setas do inferno. Tudo que queira distrair mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. Passa do Teu sangue sobre todo o Seu povo, todo o ministério, e nossos templos, nosso povo. Todos que estão neste espírito, todos que estão conosco, nesta mesma fé. Passa do Teu sangue e abençoa. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Toma conta de tudo. Assuma o controle do trabalho e fala aos nossos corações. Porque nós dependemos do Senhor. E se não for pelo Senhor, não podemos chegar a lugar nenhum. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito, o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Provai e vede que o Senhor é bom. E nós temos provado e temos nos certificado disso e não temos dúvida, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigada, Deus, nós te amamos, amém.
Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Ontem nós falávamos, mais uma vez, aliás, a palavra de Deus é um livro que fala de obediência e nos garante que toda vez que você obedece, uma bênção vem junto. A palavra de Deus nos assegura que toda vez que nós obedecemos a Deus, Ele nos abençoa grandemente. Então, a mensagem é simples. Me obedeça e será abençoado. Mas eu creio que acontece uma coisa muito séria, que rouba a vida dos cristãos, e pode roubar por uma vida inteira até. Quantas pessoas, eu não vou nem falar dos mundanos, porque os mundanos, o mundo jaz no maligno, nós vamos falar sobre as pessoas que estão buscando a Deus, estão nos templos, têm uma Bíblia, estão frequentando uma igreja e creem em Jesus Cristo. Por que muitas não vivem na plenitude do Espírito, não vivem plenamente o seu destino? Por que muitas não estão desfrutando de promessas que estão lá? Está aqui. É promessa de Deus. A Bíblia nos explica bem. Se as coisas não estão caminhando na vida de uma pessoa, não adianta ela procurar fora dela, porque certamente qualquer resposta que ela encontre fora não vai bater com a realidade. Sabe, de verdade, se Deus nos deu poder sobre o diabo, então, se o diabo é que está controlando situações, é porque ele está encontrando brecha. Então, de verdade, eu não posso acreditar que o diabo tenha esse poder todo de manter uma pessoa num lugar que ela não quer. Eu creio que escolhas são feitas. Escolhas são feitas. Decisões são tomadas. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Todo ser humano na face da terra, de alguma forma, ele tem o poder de influenciar, de alguma maneira, a vida daqueles que estão ao redor dele. Todo ser humano tem um poder de afetar. Todo. Eu quero que você guarde isso todo. E quando você toma uma decisão, dependendo, aliás, qualquer decisão, você precisa sempre lembrar de uma coisa: suas decisões não têm como não afetarem outras pessoas. Ainda que você, de forma egoísta, pense assim, não, é a minha vida, eu estou fazendo o que eu quero e tal. Acontece que certamente você não vive numa ilha.
Isso significa que você tem o poder de afetar com uma decisão, especialmente pais sobre os filhos. Então, nós fomos afetados por pessoas que tomaram decisões e que, de alguma maneira, mexeu com a gente, e com a nossa cabeça, com as nossas emoções, nos moveu de um lugar ao outro, nos tirou de um lugar, nos colocou em outro, alguma coisa aconteceu. Talvez você ainda carregue dentro de você coisas da sua criação. Você, às vezes, não consegue nem olhar para uma determinada pessoa, porque você se enxerga nela. Porque você acabou pegando muito dela. Hoje você repete, alguns repetem, decisões que nós chamamos de decisões hereditárias. A pessoa vai lá, ela trata, é mais fácil você culpar e dizer é uma maldição hereditária, do que você aceitar que é uma decisão hereditária. Eu não estou dizendo que não tenha demônios que atuam lá na família, etc. Eu estou dizendo que nós temos o poder de permanecer onde Deus quer que a gente permaneça, ou alterar radicalmente a nossa vida, o nosso destino. E eu vejo que muitas pessoas, elas alteram, porque quando você toma uma decisão sem sabedoria, sem visão nenhuma, a base de emoção, a maioria das pessoas que estão altamente destruídas, é porque elas são totalmente dominadas por seus sentimentos, por suas emoções. Então, elas tomam decisões em cima daquilo que elas estão sentindo, não daquilo que é certo, que é correto, que é o certo a ser feito, mas em cima do que elas estão sentindo. Então, elas vão lá e destroçam, acabam com a vida delas, momentaneamente. Às vezes a pessoa nem percebe, mas quantas pessoas que tiveram a oportunidade, estiveram dentro de um grande projeto, dentro de algo grandioso, e no momento de estúpido, estragaram com tudo, e saíram, e talvez foi a única oportunidade que elas tiveram na vida de participar de algo grande. Por exemplo, o Geazi, o auxiliar do Eliseu. O Eliseu foi auxiliar do Elias, que nós já falamos aqui, que quando Elias o chamou, ele queimou tudo e seguiu. E foi um exemplo. Ele viu que aquilo era um grande projeto, e ele se lançou naquilo. O Geazi teve a mesma oportunidade do Eliseu. E ele, num momento, ele deixou que os sentimentos dele dominassem, a ganância, e ele trocou tudo aquilo que era grande por dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. E terminou os seus dias leproso, com a sua vida destruída. Eu fico pensando, inclusive eu já escrevi sobre isso, já falei também. Quantas vezes esse homem talvez se pegou pensando o que ele tinha feito com a vida dele? Imagina que Geazi tenha vivido o resto da vida dele arrependido. Porque, num momento, ele fez parte de algo grande. E ele simplesmente tomou uma decisão de correr atrás do Naamã, que tinha ido lá receber a oração, a cura de uma lepra,
E ele tinha, o Naamã, um homem importante, tinha oferecido presentes ao Eliseu. E o Eliseu disse não. Não quis. E o Geazi não se conformou e disse, como que o meu senhor não quis receber e tal? E correu e disse, eu vou ver se eu tomo alguma coisa, se eu pego, porque é o que eu quero. Ele foi lá, ele mentiu, ele fez manobras várias, ele colocou o nome do Eliseu numa mentira. Tudo porque ele queria dinheiro, que era ouro, era prata, era não sei o que, dinheiro. Ele alterou o destino dele com manobras estúpidas. Deixou de fazer parte de algo grande por causa de algo que, se fosse dele ter, no tempo certo ele teria, da maneira correta, vindo de Deus, e não de forma ilícita, mentirosa, ele tendo que mentir, enganar e falsificar de todas as maneiras. Que é o que muita gente faz. Quantas pessoas que deixam de participar de algo grande, que está no centro da vontade de Deus, que está no lugar que a pessoa precisa estar, dentro da bênção, debaixo da bênção, e ela troca tudo, por causa de dinheiro. Bispo, mas eu preciso de dinheiro. Só que se você não tiver dinheiro de forma abençoada, de forma maldita, ainda que você consiga alguma coisa, isso vai vir para a sua vida para desgraçar com você. Ainda que você consiga, isso só vai servir para a sua desgraça. Como serviu para o Geazi. O Geazi conseguiu. Mas serviu para quê? Para a desgraça dele, nem desfrutar, ele desfrutou, porque ele contraiu a lepra do Naamã, passou para ele e para todos os descendentes dele, e certamente ele passou o resto da vida dele lamentando. Eu acredito, seriamente, totalmente, que ele passou a vida dele arrependido. Porque no momento da vida dele, ele fez parte de algo grande, que era ser o sucessor do Eliseu. E ele trocou tudo aquilo por coisas que, na verdade, que se viesse de Deus, seria bênção, como veio de forma errada, pecaminosa, foi a pior coisa para a vida dele. Imagina você ficar lá arrependido uma vida inteira, pensando o que você poderia ter sido, como poderia ter sido a sua vida, se você simplesmente tivesse feito o que é certo, o que é bom e certo. Então, aí, vou culpar o diabo? Bom, se o diabo, naturalmente, quem estava por trás disso era o diabo, mas porque ele se deixou levar. Não foi Deus que levou ele àquela situação, e o diabo, se o diabo deu a ideia, ele comprou. Ele sabia que era errado? Sabia. Ele sabia que era errado mentir, enganar, e passar por cima da liderança dele, tudo que ele recebeu, ele sabia. Por que ele fez? Porque é aquilo que as pessoas fazem o tempo todo, elas sabem o que elas devem fazer, mas elas vão lá e passam por cima daquilo que elas sabem que elas devem fazer. E por que elas passam por cima? Porque elas são orgulhosas? Porque elas são carnais? Porque elas têm um problema com o ego? Porque elas são inconsequentes e elas talvez não acreditam mais na impunidade do que na justiça? Elas acreditam
que com elas vai ser diferente, vai passar. Preste atenção numa coisa para você que carrega um pensamento de que você tem que ter o que todo mundo tem. Você tem que ter o que todo mundo tem, desde que você esteja disposto a fazer o que todo mundo está disposto a fazer. Porque não adianta você querer cobrar de Deus ou de alguém que a sua vida esteja no mesmo nível de alguém que está pagando o preço, que está sendo fiel, que não é preguiçoso, que luta, que trabalha, que faz o que é preciso fazer. Porque você não vai ter, se você não está disposto. Preste atenção, existe a lei da semeadura, existe a lei de que tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Então, se uma pessoa está plantando mais, está plantando amor, fidelidade, perdão, renúncia, e justiça, e oração, e jejum, e ela prioriza a Deus, ela está plantando, é tudo uma semente, ela está plantando o que ela quer colher, ela vai colher. O outro só planta, ele planta preguiça, murmuração, reclamações, aí ele não é continuista, ele não é perseverante, ele não vai até o fim nas coisas. Aí ele quer ter a mesma colheita do outro. Mas acontece que ele está usando de uma outra semente, não tem como ele ter aquela colheita com essa semente. Outra coisa, tudo que você planta, você tem que lembrar que você vai levar um longo tempo para essa semente te dar o fruto. O que acontece com muitas pessoas? Elas não têm paciência de esperar essa semente germinar, se desenvolver e produzir. Logo ela abandona aquilo lá, parte para outra coisa e deixa. Mas ela quer aquele resultado. Preste atenção, se você idealiza algo na sua vida, você precisa primeiro estar disposto a fazer o que é preciso para chegar lá. Porque uma coisa é você dizer que quer, outra coisa é você estar disposto a passar pelo que tem que passar. Não, eu sou também filho de Deus, e eu faço parte desse projeto, eu faço parte disso, e eu tenho direito a ter a mesma coisa. Você tem o direito a ter o que você plantou para ter. Você vai ter o que você plantou, e não o que você quer. Para você ter o que você quer, você vai ter que fazer o que é preciso fazer. Não apenas o que você quer dar, o que você quer fazer. Senão não vai. Então é comum uma pessoa amargar, cobrar. Ela quer estar no mesmo nível daquele que investiu, plantou, perseverou, foi perseverante e continuista, ele não parou, ele não desistiu, ele não teve preguiça, ele foi. Quer dizer, ele não escolheu o que ele tinha que fazer, ele fez o que era preciso. Ele não ficou lá dizendo, não, isso não dá para eu fazer, não, isso não vai dar para fazer, aquilo também não vai dar para fazer. Ele não ficou lá dizendo, isso eu não consigo, isso é muito difícil, isso não vai dar, isso é difícil demais, aquilo é difícil demais. Não, ele disse, o que eu tenho que fazer para vencer? É isso? Ok, vou fazer. Aí o outro lá ficou, é difícil, não dá, estou cansado, estou desanimado, ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém me reconhece, ninguém isso e aquilo outro. Mas ele, com essa cabeça, quer ter o que aquele que não vê dificuldade em nada tem.
Não tem como uma pessoa que está sempre esperando receber do homem, ela está esperando receber o melhor fazendo o que dá. Aí o que acontece com ela? Ela fica amarga, invejosa, revoltada. Não me entenderam, não me reconheceram, não me valorizaram, não me trataram direito, não fizeram isso, não fizeram aquilo e aquilo outro. Olha aqui. João 5:1-8. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Diga 5 oportunidades. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Lá costumava ficar o quê, gente? Cegos, mancos, pessoas doentes, paralíticos. Então lá não era um lugar que pessoas saudáveis, que estavam com a vida perfeita, costumava ir. Lá ia só gente que estava numa situação terrível, doente, inválida, só gente em situação difícil. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do céu e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. O primeiro que entrasse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia, diga comigo, 38 anos. De novo, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico. Aqui começa o problema. Aqui ele revelou por que ele estava há 38 anos lá. Se lá só era lugar para gente com os mais diversos problemas difíceis, cegos, mancos, aleijados, inválidos, e só ele estava lá há 38 anos, então o que o manteve lá, diga comigo, foi a cabeça dele. A cabeça dele o manteve naquele lugar, por 38, longos 38 anos. Foi o espírito dele. Ele teve fé para chegar até ali, mas ele não teve fé para prosseguir. Uma coisa é você ter fé para receber Jesus, ter fé para vir à igreja, teve fé para se batizar, teve fé para comprar a Bíblia, teve fé para vir na reunião. Outra coisa agora é você ter fé para deixar o passado, as murmurações, as lamúrias, o rancor, a amargura, a inveja, o orgulho, a preguiça. Porque alguns ainda não tiveram fé para abandonar a preguiça, para abandonar o orgulho, não tiveram fé para abandonar a inveja, não tiveram fé para abandonar o rancor. São rancorosas, invejosas, porque elas querem o que aquela pessoa que fez o que é preciso tem. Mas elas só fizeram o que dá. Mas elas não se conformam em colher em ter aquela colheita. Elas querem a colheita daquela pessoa que fez o que é preciso. Mas elas não estão dispostas a fazer o que é preciso. Elas estão dispostas a fazer o que dá. Aí elas ficam revoltadas e mais amargas, e elas não usam a fé para se libertarem de todos esses sentimentos que têm mantido elas naquele mesmo lugar, andando em círculos, reclamando de tudo, culpando
alguém, culpando o diabo, culpando a Deus, culpando pessoas, culpando a falta de reconhecimento, culpando o abandono, culpando a rejeição, culpando isso e aquilo, culpando o mundo, culpando o passado, culpando a falta de oportunidades. Não! Toda pessoa, seja ela qual for, qualquer pessoa pode viver a glória de Deus. Nós falávamos do Davi, que foi tirado de trás das ovelhas. Num momento da vida dele, as ovelhas tiveram mais valor do que ele. Jeroboão, que nós falamos ontem, que o Senhor queria fazer na vida dele, o que fez com Davi, ele era um dos muitos funcionários do Salomão. Um funcionário comum. E por que ele, no meio de tantos funcionários, foi colocado como líder de todos os outros? Porque a Bíblia diz que o Salomão viu que ele era um homem capaz, esforçado. E Deus pegou esse funcionário, esse rapaz de profissão simples, transformou ele no rei de 10 tribos. Quem que estragou com tudo? Foi ele, com decisões erradas. Mas Deus mostrou que ele pode erguer qualquer pessoa. Ele pode erguer. Ele ergueu Davi, ele ergueu Jeroboão. Aí, se depois ele fez escolhas erradas, isso foi um problema dele. É um problema dele. Mas muitas pessoas vivem desse jeito aqui. Quando viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Algumas pessoas estão igualzinho esse homem no mesmo lugar. Você quer a mudança da sua vida? Não, porque eu não me conformo com o meu passado, eu não me conformo com o que me fizeram, eu não me conformo com o que falaram, eu não me conformo, eu nunca vou perdoar isso que fizeram. Não, eu estou perguntando se você quer uma mudança de vida. Não, porque eu não me conformo, porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, o fulano fez isso, as pessoas fizeram isso, porque falaram isso de mim, e isso e aquilo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, deixem o que se foi. Siga sempre em frente, não olhe para a direita nem para a esquerda. Está entendendo? Eu não estou te perguntando nada disso. Eu estou perguntando: você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Você quer uma mudança na sua vida? Lá vem a pessoa de novo. Não porque você me deixou, não porque você me rejeitou, não porque vocês fizeram isso, porque vocês fizeram aquilo, porque vocês fizeram aquilo outro, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo outro, porque fizeram isso no meu passado, porque não me ajudaram nisso, porque não me estenderam a mão, porque isso e aquilo, porque isso, porque aquilo outro, não sei o que mais. A minha vida é muito dura, minha vida é muito difícil, Não, mas não está sendo perguntado isso, o Senhor não está perguntando isso para você. Não porque eu não fiz faculdade, porque eu não tenho aquele curso, porque eu não sou compreendido, porque não, mas isso não está sendo perguntado para você. Eu não creio que Deus está lhe perguntando isso. Eu não creio que, como o Senhor perguntou para esse homem: você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele: por que você está aí há tantos anos? Por que você nunca conseguiu sair daí quando que você está num lugar onde um monte de pessoas iguais a você, talvez até igual a você, ou até pior, já entraram e já saíram? Por que só você está aí há quase 40 anos? Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou: você quer uma mudança? Você quer ser curado? Eu creio que muitas vezes Deus está falando com as pessoas e elas são cabeça dura.
uma teimosia, são teimosas. A palavra vem. Você quer uma mudança? E a pessoa começa a contar a história dela de 20 anos atrás. Ninguém quer saber a sua história de 20 anos atrás, nem Deus. Ela começa a dizer das injustiças e as coisas que fizeram, e aquilo e aquilo. E engraçado que as pessoas só têm uma versão, elas não têm só a versão delas que conta. Acontece que para tudo tem dois lados. Fica muito fácil você passar pela vida como a vítima, e a pessoa que está em desvantagem, igual esse aqui, do tanque de Betesda, e não apresentar. Por quê? Por quê? Por que você quer ser curado? Não foi perguntado para ele nada. Você quer ser curado? Nada além disso. Aí ele disse para o Senhor que ele não tinha ninguém para ajudar, que é o que muita gente fala, e que tinha sempre alguém que passava na frente dele. Então ele estava deixando claro que ele era uma pessoa abandonada, injustiçada, que não tinha ninguém, que não tinha apoio. Então, por isso, ele não tinha como ser curado. Que é o que muita gente faz. Por causa da minha história de vida, eu não tenho como vencer. Porque tanto que eu fiz lá, tanto que eu fiz aqui, tanto que eu paguei aqui, tanto que eu fiz de lá e de cá, e eu fiz para um, eu fiz para o outro, eu fiz aquilo, eu cuidei de todo mundo e não cuidei de mim. Bom, se isso realmente fosse verdade, e se isso é verdade, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia exatamente manda a gente não viver de forma egoísta e fazer pelo outro, porque a recompensa virá sobre nós. Agora, eu preciso saber com que motivação eu fiz tudo isso. Porque você precisa prestar atenção que você pode estar tendo uma boa atitude, sim, mas com intenções erradas, então as suas obras são mortas. Eu estou te levando a descobrir o porquê algumas coisas, ou porquê que talvez você se sente frustrado, porque a sua vida está no mesmo lugar, ela não está avançando, ou não está tendo todo o progresso que você acha que você deveria ter. Creio que todos deveriam pensar, ir mais fundo, sair da cegueira, analisar o que pode estar acontecendo, porque é simples. Você quer ter um casamento abençoado? Cala. Cala. Tem duas coisas que um casamento fica perfeito. Se você calar e for humilde. O casamento é perfeito. Aí sim, eu falo que não tem casamento perfeito, mas aí tem. Aí vai ser. Você cala e seja humilde. O casamento fica perfeito, acabou o seu problema conjugal. Pelo menos a maioria dos problemas, a maioria, assim, dos casais que tem problema, eu posso garantir. Com raras exceções, uma questãozinha aqui, acolá, outro tem, não vou generalizar, tem casos e casos, mas a maioria dos problemas dentro do casamento tem a ver com isso. Você cala e age com humildade, acabou o problema. Mas a maioria não quer calar nem ser humilde. Por que eu não calo e não vou ser humilde? Porque eu sou orgulhoso. Mas eu não conheço a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas eu não quero obedecer. Por quê? Porque é difícil demais. Mas se você não está disposto a fazer o que é difícil para a sua carne, Deus não vai poder colocar você no lugar que você quer. É igual no financeiro. Por que algumas pessoas não têm sucesso? Vamos falar primeiro do profissional. Porque muitas pessoas são, primeiro, preguiçosas. Um dos grandes problemas de uma pessoa não ter sucesso profissional é que muitas são preguiçosas, são relaxadas, elas fazem as coisas no atacado,
Por exemplo, você vai lidar com um cliente, você vai lidar com uma coisa. Se você faz no atacado, você vai perder. Você tem que tratar de forma individual, ter todo esse capricho. Não são responsáveis. Pega uma pessoa que tem a bênção de Deus e ela não é preguiçosa, ela trabalha mesmo, não tem dia, não tem hora, ela não fica escolhendo o que ela vai fazer, ela é determinada, ela anda uma milha a mais para ver se ela não vai além. Acontece que as pessoas querem cumprir, elas cumprem com um protocolo e olhe lá, elas fazem assim o que é mandado e olhe lá, muitas não fazem nem o que é mandado, mas ela quer sucesso profissional. Você vai lá e faz uma coisa mais ou menos, você vai ser sempre essa pessoa mais para menos. E aí vai ficar desejando o teu sucesso daquele que é altamente comprometido com o seu trabalho. Com aquilo que ele faz, ele respeita o trabalho dele. Ele respeita a posição dele naquele trabalho. Por que ele é o melhor? Você acha que uma pessoa se torna o melhor por mágica? Há muito investimento para ela se tornar o melhor. Ninguém se torna o melhor por mágica. Mas há trabalho duro. Você pode acreditar que essa pessoa, ela tem um esforço, uma determinação no que ela faz diferenciada. E no financeiro? Eu nunca tenho dinheiro, eu nunca tenho isso. A maioria das pessoas que dizem isso é porque elas são descontroladas financeiramente, elas gastam mais do que elas ganham, elas desviam o dinheiro que deveria ser colocado no lugar certo, naquilo que deveria estar, para outras coisas que não é o momento. Quantas que estão endividadas hoje, que quando poderiam estar arrumando a vida, estavam gastando, fazendo festa, viajando, comprando o que não deve. Bispo, mas eu não tenho esse direito? Sim, desde que a sua vida esteja certa. Agora, se você tem conta para pagar, se você não tem dinheiro guardado, se você tem despesas que você precisa suprir, é hora de você ir viajar não sei para onde, é hora de você ir passar o cartão para cada coisa que te dá na cabeça de comprar. Não, não é não. E aí vamos culpar o diabo, não é o culpado, o diabo nisso. O diabo sim pode ter te instigado e você sem autocontrole deixou ele conduzir a sua vida. Sem autocontrole, você deixou ele conduzir. Vamos lá, minha gente. Não é difícil entender. Não é, não. Acontece que é fácil eu arrumar uma desculpa. É mais fácil eu dizer, não tem ninguém que me ajuda, ninguém me deu nada, ninguém me apoiou, ninguém me põe lá, todo mundo passa na minha frente, puxa o meu tapete. Espera aí. Eu não estou dizendo que não temos lutas, mas estou dizendo que muitas das queixas das pessoas, é falta de visão delas. Meu casamento, faz uma experiência, 30 dias, cale e seja humilde. Depois você me conta. Porque eu nunca tive sucesso profissional. Foca de verdade nesse trabalho. Investe. Estuda o que você faz. Aprende sobre isso. Faça com excelência. O que você fizer, faça aquilo com excelência. Depois você me conta. Se você, plantando excelência no que você faz, se você não vai chegar lá. Pega o seu salário e bota na sua cabeça. Agora é o seguinte, eu já fiz anos de más escolhas, só se conserta com anos de boas escolhas, de escolhas corretas. Então, se você passou uma vida inteira só
jogando dinheiro fora, administrando errado, deixando a sua vida financeira uma bagunça, começa agora a fazer tudo da maneira certa. Não compra nada. É igual eu fico vendo assim, eu falo de verdade. Às vezes as pessoas querem entrar para o ministério. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Não estou falando do meu ministério, estou falando do ministério, pregar, ter igreja, ter um... Se uma pessoa não sabe lidar com a vida financeira dela, ela jamais vai conseguir conduzir uma igreja. Porque requer autocontrole, disciplina, organização e etc, e etc. Se você não é capaz de separar, esse dinheiro é para isso, pode acontecer o que for, que eu não desvio R$1. Você não tem esse autocontrole, você tem que praticar isso, porque receber, você recebeu autocontrole, agora tem que praticar. Então, às vezes as pessoas, elas ficam o tempo todo, é porque na minha família ninguém me ama, ninguém me respeita, ninguém isso, aquilo. A pessoa só fala que as pessoas reclamam dela, ela não... Vamos analisar, o que será que essa pessoa também está fazendo para mexer dessa forma com todo mundo? Será que isso é gratuito mesmo? A minha experiência diz que não. A minha experiência diz que não. A minha experiência diz que, às vezes, as pessoas são tão provocativas, elas são tão inseguras, complicadas, que elas vão gerando nos outros uma rejeição que, na verdade, não é que existe naquela pessoa, elas é que acabam produzindo isso. Exatamente. Elas acabam sendo arrogantes, orgulhosas, têm um comportamento, muitas vezes, miserável. Elas agem como se todo mundo tivesse que correr para elas, fazer o que elas querem, e assim, como se elas tivessem, assim, tanta importância, que se alguém trata elas bem, não é porque aquela pessoa foi correta e quis tratar, é porque ela já pensa de forma maliciosa, porque talvez essa pessoa está com a consciência pesada, ela está com alguma coisa dentro dela, e às vezes ela só está obedecendo a Deus. Mas o outro lá já... agora então vai ter que ser do meu jeito. E o outro lá só está querendo obedecer a Deus. E lá dentro dele está pensando o seguinte: meu querido, não me importa você, minha querida, não importa você. O que eu estou fazendo aqui é obedecer a Deus. Eu estou aqui obedecendo a Deus. Eu me lembro de uma situação familiar que Deus me mandou e resolveu muitos anos atrás. Minhas crianças eram pequenas. E quando eu terminei de fazer, uma das criaturas levantou e disse assim: só que agora, se quiser, vai ter que me conquistar. Eu pensei: Senhor, vai sair outra briga aqui. Mal consertou uma, vai começar outra. A pessoa era tão alienada que ela não entendia que ela não, na verdade, entendo o que eu vou dizer, não importava, mas não era ela que importava. Era cumprir com algo que Deus estava mandando fazer. Ela estava se dando uma importância que, na verdade, tudo aquilo não estava acontecendo por ela, estava acontecendo por Deus. E eu abro a sua mente, se você tem esse tipo de comportamento. Que às vezes tem pessoas que elas agem de uma forma, a mente delas é tão fechada para as coisas corretas, elas são tão imaturas, que elas nem conseguem se ver, se enxergar.
elas não conseguem ver nem os erros dela. Esse homem aqui, ele estava tão cego, que ele acreditava mesmo, com a sua autopiedade, autocomiseração, que ele era um pobre, coitado, explorado, massacrado pela vida, desprezado pelas pessoas, que ninguém fazia nada por ele. Jesus não deu nenhuma outra resposta senão essa: levante-se, pega a sua maca e anda, rapaz. Jesus não passou a mãozinha na cabeça dele e disse: oh, eu entendo você. Não, não há o que entender. Quantas pessoas que elas, por estarem tão cegas, à base de sentimentos, os sentimentos cegam as pessoas. Elas não estão vendo o que elas estão fazendo com a vida delas, as escolhas horrorosas que elas estão fazendo, um comportamento horroroso. Aí elas odeiam a vida delas, mas elas não mudam. A semente, elas não mudam, as suas decisões, as escolhas continuam sendo as mesmas. Eu creio que esse homem odiava estar lá, 38 anos. Mas a cabeça dele era do coitadinho, da pessoa que é uma vítima, que está em desvantagem. O perseguido, o explorado, o mal compreendido, o maltratado. Sabe o que isso acontece? Qual é a lição disso para cada um? Se não houver uma mudança, não espere por nenhuma mudança. Porque se nada mudar, nada mudará. Se a cabeça desse homem, Jesus deu um choque nele, levanta e anda. O que é isso? Quase 40 anos aí. E você ainda vai continuar apresentando as suas lamúrias. Como muitas pessoas, ela não sabe zerar a vida dela e bola para frente. Não, porque você não sabe a minha vida, o que eu já passei, e o meu sofrimento, e isso, o que me fizeram, o que falaram, o que isso e aquilo. Eu vou dizer, todo mundo tem uma história. E essa história, eu sou o resultado dessa história. Você pode pegar momentos difíceis para lamber feridas, e você pode pegar momentos difíceis para crescer. Todo mundo é o resultado, tem a vida das escolhas que fez. Todo mundo tem aquilo que escolheu. Todo mundo é o resultado, a sua vida é o resultado das suas escolhas. Você goste sim ou não, você pode espernear e dizer eu odeio, não gosto disso, isso não pode ser verdade. É 100% verdade. Você, eu, nós somos o resultado das nossas escolhas. E se você não muda a semente, não muda essas escolhas, se você continua mantendo, se esse caráter é o mesmo, se esse comportamento é o mesmo, se essa cabeça, se a sua cabeça continuar pensando os mesmos pensamentos, a sua vida vai continuar assim. Olha isso aqui. Isaías 7,15. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Tem coisa que não vai sair do lugar enquanto você não aprender a rejeitar o erro e escolher o que é certo. Tem coisa que você pode, eu não aguento mais. Isso não vai mudar a sua vida. Fazer o que o senhorzinho do tanque de Betesda fez, ninguém me ajuda, ninguém me bota lá, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu sempre fui o mais desprezado, o mais deixado. Por onde eu entro, todo mundo me rejeita, e todo mundo me persegue. Todo trabalho que eu arrumo, as pessoas me perseguem. Meu filho não me ama, meu marido não me ama, minha mulher não me ama, meu pai não me amou, o mundo não me ama, todo mundo me odeia e tal. Oh Deus!
Deus vai continuar olhando, esperando que a palavra entre, dizendo, eu quero te ajudar, mas eu não vou mudar a sua vida, porque eu tenho pena de você. Se você é do tipo que fica lamuriando para Deus, para ver se você comove Deus, eu posso lhe dar 100% de certeza, de que, tenha certeza, Deus não abençoa uma pessoa porque ela é coitadinha. Deus não abençoa uma pessoa porque ela é a sofredora. Porque ela quer mostrar para Deus o quanto a vida dela é uma vida de luta, isso e aquilo. Deus abençoa as pessoas que creem que Ele pode fazer. Deus não pode abençoar uma pessoa que a vida é dizer, o meu passado, a minha vida, ninguém me ajuda, ninguém me coloca lá. Você vai comer coalhada de mel, não aguento mais coalhada de mel, isso eu não quero mais, não aguento isso mais, até a idade que você saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Algumas coisas, não adianta, as coisas não mudam até que a pessoa aprenda. Ela precisa aprender a rejeitar o que é errado. Isso é errado, um pensamento errado, um sentimento errado, um comportamento errado. Esse orgulho não está me levando a lugar nenhum, essa autopiedade não está me tirando do lugar. Essas murmurações estão atrasando a minha vida. Essa inveja está sendo uma maldição na minha vida. Esse meu jeito de ser só tem atrasado a minha vida. Então, chega, eu vou rejeitar o erro e eu vou escolher o que é certo, senão a minha vida não vai sair do lugar. Êxodo 1, 15 a 21. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras, diga comigo, todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Vamos juntos, visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Essas mulheres nem eram judias, nem eram dos hebreus, nem era o povo delas. E elas temeram o Deus de Israel. Essas mulheres temeram o Deus de Israel. Essas mulheres, por terem desobedecido a ordem do faraó e obedecido a Deus, para isso acontecer, elas tiveram que ser corajosas, fortes, porque elas estavam arriscando a vida delas, por elas terem temido Deus de Israel, e terem ficado com o que é certo. Elas poderiam ter dito, quer saber, eu vou obedecer ao rei, eu não tenho nada a ver com isso, que caia sobre o rei, sobre o faraó, o sangue dessas crianças, a culpa não vai ser nossa, nós só estamos cumprindo ordens. Quer saber, não vamos arriscar a nossa vida por esse povo. Não, diga comigo, elas decidiram, elas escolheram fazer o que é certo.
Essa decisão mudou a vida delas. Essa decisão mudou radicalmente. Deus as abençoou de tal maneira que elas puderam ter a família delas, construir a família delas. Deus as abençoou com aquilo que elas não podiam ter, ser. Deus fez por elas. Tudo por quê? Num momento da vida, o que eu faço? Obedeço o faraó, obedeço a Deus? Obedeço a Deus. Por quê? Porque é o que é certo a fazer. Elas creram. Aí eu volto. A mensagem é simples. Me obedeça e será abençoado. Elas tiveram que ter fé para obedecer. Porque obedecer a Deus significava arriscar a vida. Elas poderiam ter pensado 1000 coisas do que poderia acontecer com elas com aquela desobediência. E elas simplesmente decidiram arriscar na fé. Elas obedeceram a Deus. Elas decidiram obedecer a Deus. Mesmo correndo risco, mesmo enfrentando, batendo de frente com o homem mais poderoso do país. Porque o homem mais poderoso do país, que era o faraó, falou com elas. E elas arriscaram a vida delas, arriscaram tudo para fazer o que era certo, o que é certo. Não matar as crianças temendo a Deus. Aí as pessoas perguntam, por que a Cifrá e a Puá foram abençoadas? Porque elas temeram a Deus. Por que o fulano e o ciclano? Ah, mas por que só a Cifrá e a Puá das parteiras puderam ter família? Por quê? Você está disposto a fazer o que a Cifrá e a Puá fizeram? Enfrentar o homem, o rei, desobedecer a ordem do rei, arriscar a própria vida, para fazer o que é certo diante de Deus? Imagina o que essas mulheres, as manobras, a aflição, a tensão que elas viveram. Imagina o dia que elas foram chamadas, que o rei olhou para elas e disse, por que vocês me desobedeceram? Imagina toda a tensão, a aflição, os momentos de medo que elas devem ter passado, o medo de saírem dali e serem assassinadas. Imagina, você tem que ir fundo nas coisas. O preço que elas pagaram para obedecer a Deus foi muito grande, só que elas foram também recompensadas. Então é fácil as pessoas dizerem, eu queria o que a Cifrá e a Puá receberam. Elas foram tão abençoadas, por que eu não fui? Você enfrentou o rei também? Você enfrentou a autoridade para poder obedecer a Deus? Você tem passado por aflições muitas vezes e matado a sua carne para poder obedecer a Deus? Você tem feito tudo que é preciso para obedecer a Deus? Porque é fácil a gente chegar e dizer, eu queria tanto isso para a minha vida. Mas você quer, mas não está disposto a fazer o que é preciso. Quando se fala de mudança interna, quantas vezes Deus coloca a vitória diante da pessoa e ela deixa fluir só os sentimentos miseráveis ao invés daquilo que vem de Deus? Gente, eu vejo gente que é capaz de fazer jejuns e jejuns, mas não é capaz de guardar a boca. Tem gente que fala das pessoas da pior maneira. Ela faz alguns sacrifícios, mas ela, por outro lado, ela joga tudo fora por intermédio das atitudes que ela tem ainda miseráveis.
Então aí abre o leque. Às vezes você faz uma coisa, mas você está deixando passar coisas não menos importantes, coisas muito importantes. Por exemplo, o perdão. Por exemplo, calar. Abandonar esse orgulho. E muitas coisas. Olha isso aqui. Deixa eu ler. Eu tenho que ler isso aqui, quero que dê tempo. Isaías 43, 8. Vamos juntos? Traga o povo. Que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Mateus 13, 13 a 15. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. 2 Coríntios 4,4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mateus 15, 14. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Isaías 42, 18, 20. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo? E surdo senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus olhos estão abertos, mas você não ouve nada. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Quantas pessoas que viram tantas coisas, o milagre diante dela, mas não há meio dela abrir a mente dela, deixar de ser cega, deixar de ser surda. Ela está com o ouvido aberto, mas ela ainda não ouve nada. Ela não dá atenção para aquilo que ela deve dar atenção. O maior cego é o que não quer ver. Quantos cristãos o Senhor diz, quem é o cego? Senão o meu servo. Tem um monte de gente que está servindo a Deus, mas é cego, é surdo, não dá atenção às coisas que precisa ser dada atenção. Não está ouvindo, mas não aqui ó, mas vocês estão com os ouvidos abertos, mas você não ouve nada. Porque não entra a palavra. Mesmo que estejam sempre ouvindo. É como se estivesse surdo. A pessoa está diante dela, a verdade. Mas ela opta por ser sábia aos próprios olhos dela. Sabia que a Bíblia diz que todo aquele que é sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança para o tolo do que para ele? Tem gente que ele acha que ele tem o controle, que ele sabe tudo, que ele é isso, que ele é aquilo, e é uma malícia, e ele acha, ele não sabe nada, ele é um cego, ele acha que ele conhece a Bíblia, ele acha que ele tem Deus, ele acha que ele está servindo a Deus, e na verdade ele está pecando, deixando passar princípios básicos. O primeiro deles, o amor. Não o amor piegas, o amor. Ele não entende o lado do outro. Se alguém é mais lento do que ele faz crítica, ele não sabe falar de outra maneira se não criticar. Se uma pessoa é diferente dela, ela pesa a vida daquela pessoa, ela só sabe ser crítica, ela critica mesmo, ela pesa a vida dos outros. Mas ela é cristã. Aí ela pergunta, por que a minha vida não está mudando? Bom,
eu estou pregando desde a hora que eu abri esse culto. Por que a minha vida não está mudando? Por que eu estou só comendo coalhada e mel? Porque tem que aprender a rejeitar o erro e a fazer o que é certo. Mas eu não bebo, bispo, eu não fumo. Eu não vou mais na balada. Eu não tenho mais imoralidade na minha vida. Eu tenho a Bíblia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque minha vida não muda. Talvez Deus esteja dizendo para você, você é imaturo. Você é orgulhoso. Você é inconstante. Você não mudou os seus hábitos. Você é arrogante. Você se coloca acima das outras pessoas. Você trata mal as pessoas. Você não é humilde. A palavra calar para você não existe. Você deixa passar coisas importantes. Você está deixando coisas importantes passarem. O que eu falei? Eu falei várias coisas aqui. Eu queria tanto que o meu casamento mudasse. Cale e seja humilde, ele vai ficar perfeito. Eu queria tanto ter dinheiro no banco. Começa a poupar. Seja um dizimista fiel, um ofertante fiel. Dizimista, fiel, ofertante fiel. Às vezes a pessoa fala assim, gente, isso para mim, não faz isso, comigo não, eu imploro, que é de joelhos. Não fala para mim que você está com problema financeiro e está tudo certo, eu faço tudo certo, e eu vou te perguntar, você é dizimista e ofertante fiel? Esse mês eu dizimei, agora eu vou ser fiel. Você dizimou faz um mês. Anos de escolhas erradas demanda anos de escolhas certas. Não adianta você passar uma vida, não, porque esse ano de 2015 eu estou fazendo direitinho. Quantos anos você é cristão? Eu nasci num berço evangélico, eu sou há 15 anos, eu sou há 10 anos. E esse ano que você decidiu ser dizimista, ofertante, fiel. Você está no evangelho como um surdo, como um cego. Quantas vezes você ouviu que dizimar e ofertar é sagrado, deveria ser sagrado, e você nunca deu atenção? Você tem sido um servo cego, surdo, não tem dado atenção, tem ouvidos, mas não ouve nada. Aí você pergunta por que a sua vida não está andando. Você, talvez dentro de casa, o casal quer saber quem grita mais alto, quem fala mais, quem incomoda mais, quem reclama mais, quem tem a última palavra. E aí, o diabo. Não, é você mesmo. É você mesmo. É você mesmo. É porque a gente só vive brincando. E é só briga na minha casa. Quando um não quer, dois não brigam. Não briga. Fecha a boca. Se um calar, acabou as brigas. Normalmente, aquele que gosta de falar mesmo, mas falar, fecha a boca. Para ver se não acaba tudo. Mas isso é muito difícil. O que eu estou mandando você fazer não é difícil demais, diz a Bíblia. Diga assim, eu não quero, a minha carne não suporta, eu não quero matar o orgulho, eu não quero matar a minha carne. Acontece que se você quiser ser um cristão vitorioso, você vai ter que matar a sua carne. E sabe o que é pior? Alguns estão há anos ouvindo o que deve fazer, não é falta de ouvir. É falta de ir lá e fazer.
Mas passa por cima, deixa, ignora, vai seguindo. Aí um dia entra, dá aquele surto, eu não aguento mais um dia desse jeito. Se nada mudar, eu vou parar. Se nada mudar, eu vou acabar com tudo. Eu vou. E isso vai levar Deus da vitória. Você acha que falar para Deus que você vai parar, vai fazer Deus assim, ai, então deixa eu correr para dar vitória para Ele, senão Ele vai parar de me servir. Por favor. Não. Você vai só arrebentar com a sua vida. Deus não vai te segurar. Você tem um livre-arbítrio, quem escolhe é você. Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora, você que decide o que você vai fazer. Você vai servir a Deus porque Ele é Deus, você vai amá-lo, você vai obedecê-lo. Ou você vai ficar assim, está ouvindo o que tem que fazer. É igual quando você está aconselhando alguém, e a pessoa está dizendo, você acaba de falar para ela tudo que ela tem que fazer, ela volta no mesmo assunto do começo da conversa. Você fala para ela, olha, então, mas assim, minha senhora, vamos fazer assim, Deus, a Bíblia diz assim, 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 assim. Aí a pessoa, não, mas então, mas aí o senhor sabe, é o que eu estou passando, não, o senhor já contou isso aí já. Já contou. É igual a mulher, que ela veio de uma igreja, que diz que só eles que salvam. Aí, só eles que salvam. Então, aí, quando disseram só eles que salvam, que eu tinha errado mesmo, aí ela foi pecado, foi fazer, acontecer, que é sempre a mesma história. Então, estou condenado mesmo, então agora, podia buscar conhecer a Bíblia. Mas, ok, vamos lá. Está tudo errado. Está errado quem ensinou, está errado quem pega o que não deve, porque tem gente que é impressionante. É impressionante. O que é certo, ele não pega desse jeito. De impregnar. É obedecer. Então eu morro, eu vou obedecer. Estou condenado mesmo? Agora que eu vou para o pecado. Engraçado, assim entra que é uma beleza. Esse tipo de doutrina impregna na pessoa. A da palavra de Deus, o que é certo, não impregna. A gente já atendeu, eu já atendi gente, aí eu vou lá, vamos lá então, peraí, vamos abrir em Apocalipse. Bom, está aqui, Sardes, Tiatira, Filadélfia, tal. Olha, eu não estou encontrando essa igreja aqui, que diz que é a única que salva. Ô, criatura, bota a sua cabeça no lugar. Isso é uma seita. Bota a sua cabeça no lugar. Não, porque me disseram, ok, mas está a Bíblia aqui para dizer. Está aqui, dentre as 7 igrejas aqui. Então, se essa é a única que salva, tinha que estar aqui. Isso aqui é uma referência aos tipos de igrejas, de pessoas, de lideranças. Porque então, agora outra confusão. Então, eu estou confusa agora. A minha outra confusão é que... Então, já batizei, aí diz que a gente não pode batizar de novo. Então, minha filha, eu não sei o dia que você batizou, como é que estava o seu espírito. Eu não sei como é que estava o seu espírito. Se você estava tomando um banho de piscina, ou se você estava mesmo se arrependendo. Agora, quem tem que saber é você, eu não estava do seu corpo. E essa doutrina de não pode, o que não pode? O que você não pode é para o inferno. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Aquele dia eu tomei um banho de piscina, então eu nunca me batizei, então eu vou me batizar. Mas uns cabecinha
ensina umas besteiras para as pessoas e elas pegarem o que é certo, elas não pegam. Mas elas ficam lá andando ao redor da mesma montanha. Eu faço ou não faço? Eu faço ou não faço? 30 anos já. Eu não sei, estou tão confuso. Então, porque disseram que eu tinha pecado e que não há mais perdão para mim. A Bíblia está dizendo, se você se arrepender dos seus pecados, Ele não vai se lembrar mais. Então, mas... Leia a senhora para mim aqui. Mas eles disseram, quem são eles, minha senhora? A Bíblia está dizendo para a senhora. Isso aqui leia em voz alta para mim. Então tem gente que, na verdade, lá dentro dele, ele colocou uma autopiedade, uma autocomiseração, um espírito sentimental, de uma carência, mas uma carência diabólica, que na verdade, muitas vezes não é nem só que ele, não sei o que fazer. Ele quer chamar a atenção de alguém da pior maneira. E se ele quer chamar a atenção de alguém da pior maneira, ele faz a mesma coisa com Deus. Aí ele pergunta, por que a minha vida não muda? Porque você não usa fé. Você quer impressionar Deus ou mover o coração de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus através de uma suposta confusão, através do que me disseram, então eles, que eles. Acho engraçado que para o que é certo, não tem eles, mas porque é errado sempre, vamos culpar eles. Eu estou me fazendo entender? Não. Isso é cegueira. Isso dá assunto para muitos dias aqui. Acho que eu até vou decidir ficar aqui muitos dias. Tem a campanha amanhã. Jeremias 5, 21. Já vou terminar. Eu quero só terminar esses aqui. 21, 22. Ouçam isto. Vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não temem? Pergunta o Senhor, não tremem diante da minha presença? Porque fui eu quem fiz da areia um limite para o mar. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. Olha, isso aqui, as ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Será que vocês ainda não viram o tamanho do poder de Deus? Que se você realmente confiar e temê-lo, de todo o seu coração, Ele pode fazer leis poderosas como essa aqui, determinando vitórias na sua vida que ninguém vai poder mudar. O diabo não vai poder ultrapassar, o inimigo não vai poder ultrapassar, e nada mais vai poder vir até você e dominar a sua vida. Coisas podem acontecer, mas nunca mais vão poder ter o poder que sempre tiveram e te derrotar. Mas acontece que algumas pessoas, elas não buscam conhecer a Deus. Elas ficam naquele mundinho ainda, arrumando humilde. Você quer ser curado? Não tem ninguém que me coloque lá, ninguém que me ajuda. A minha vida está assim porque eles me disseram, porque então, Senhor, então, não sai disso. A mente não abre. Não há crescimento. A palavra está vindo e poderia entrar e a pessoa pegar e se livrar de tudo isso.
e dizer: é isso aí, eu vou crer e eu vou obedecer. A mensagem é simples. Sifrá e Puá obedeceram a Deus, desobedeceram a ordem errada do faraó e foram abençoadas. É simples. Você vai comer coalhada e mel até aprender a rejeitar o erro e fazer o que é certo. Se você ainda está num lugar que você não gosta, você precisa parar e perguntar: eu vou te desafiar isso agora. Deus, se eu então sou um cego, você tem que ser capaz de ser humilde, abandonar o orgulho. Esse orgulho que faz com que muitas pessoas digam: eu conheço tudo, eu conheço a Bíblia, eu conheço fulano, eu conheço isso, eu preciso conhecer Deus. Mas não a letra. Conhecê-lo intimamente. E parar e dizer: Senhor, se eu tenho sido um tolo, um insensato, um estúpido, um cego, um surdo, um ignorante, eu preciso ver, tem misericórdia de mim, abra minha mente, me mostra o que está errado, me ajuda a ver o que está errado na minha vida, porque eu quero vencer. E quando Deus falar, não haja como muitos agem. Acho que isso é coisa da minha cabeça. Simplesmente vá lá, tem tanta coisa séria que Deus fala com a gente, como por exemplo, vá lá e perdoe, ou peça perdão para alguém. Aí você nessa hora, acho que isso deve ser o diabo. Como se o diabo mandasse alguém perdoar ou pedir perdão para alguém, mas numa hora dessa é o capeta. Mateus 6, 22 a 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Tudo está na forma de você olhar no seu espírito. Se o que está dentro de você é voltado porque é certo, porque é bom, você vai caminhar para essa direção. Mas você quer é para o mal, é para aquela direção. 38 anos num lugar onde você podia ser curado, ser abençoado, e dias ali, e nada acontece. Por quê? A culpa era do lugar, a culpa era de alguém, como ele apresentou, ninguém me ajuda, sempre alguém passa na minha frente. Não, a culpa era da cabeça dele, da visão dele, dos olhos dele, da maneira que ele via a vida, ele via a situação, a forma dele ver a vida. Ezequiel 12, 2, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. A verdade é que muitas pessoas não estão vendo e não estão ouvindo porque elas decidiram ser rebeldes. Há uma rebeldia dentro delas. Mateus 23, 24, guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo, que é o que eu estava falando. O que precisa fazer, não faz, o que não precisa, faz. A pessoa se pega... Ela se pega num mosquito e está deixando passar um camelo. Ela enxerga, o mosquito ela enxerga, o camelo ela não vê. Que são todos aqueles sentimentos, aquelas coisas que estão acontecendo lá dentro de você, a cabeça que não mudou, esse coração que não mudou, as coisas que estão lá dentro que você não tratou, que precisam ser tratadas para que Deus possa te abençoar. Coloque-se em pé, por gentileza. O desafio para você é esse. É você fazer uma oração, é você falar com Deus agora. Que você precisa se ver, você precisa se conhecer, você precisa saber o que está acontecendo. Você diz: ó Senhor, se porventura, realmente você não sabe,
chegou a hora de você falar. Mas se você sabe, chegou a hora de você fazer. Mas às vezes a gente tem que parar, porque às vezes você já expulsou todos os demônios, você já fez todas as quebras de maldição, você já levou todos os brindes para casa, você já deu 1000 voltas ao redor da montanha, você está no tanque de Betesda há muitos anos também. Tudo da sua vida que te mandaram fazer, você já fez isso, já fez aquilo. Está na hora de você fazer uma coisa que talvez você não fez. O que é que o Senhor quer de mim, meu Deus? Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Talvez você já perguntou para muitas pessoas, para o obreiro, para o pastor, para o bispo, para o outro bispo, para o arcebispo. Você já falou com fulano, com cicrano, com beltrano. Você já perguntou para todo mundo, você mandou seu pedido de oração para todo mundo, mas você ainda não parou para perguntar para Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Por que a minha vida não muda? E sabe o que eu creio que Deus vai dizer? Você ainda tem boca pesada, você é um imaturo. Você não converteu a sua mente, o seu coração não foi trocado, você guarda rancor, você alimenta autopiedade, você se coloca como vítima, como alguém que vive em desvantagem, você trata mal as pessoas, você desrespeita a autoridade. Você é dominado pelos sentimentos, é dominado pelas suas emoções, então você é dominado pelo mau humor, é dominado pela grosseria, é dominado pela insegurança, é dominado pelos complexos, é dominado pelos desequilíbrios, você não tem autocontrole. Você ainda é invejoso, você não faz o que é preciso fazer, mas você se incomoda com aquele que está fazendo e está vencendo. Talvez Deus está dizendo para você, por que, Senhor, que a minha vida não muda? Porque você não caminha em amor, porque você não amadurece, porque você não quer consertar e colocar em ordem a sua casa. Por que, Senhor, que a minha vida não muda? Porque você passa por cima da palavra que eu te dou, porque você age como um cego espiritual, como um surdo espiritual. Você tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Você pode falar com Deus com coragem. E agora dizer, sim, Senhor, eu estou aberto, porque eu estou cansado. Coloca dentro de mim. E me ajuda, porque o Senhor não manda ninguém fazer algo que o Senhor não ajude. O Senhor ajuda, o Senhor dá graça, o Senhor favorece. Então me ajuda, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero viver uma vida plena, eu quero. Vamos, faça a sua oração. Senhor, o que quer de mim? Senhor, eu quero, eu me entrego, eu me lanço, eu quero e eu quero mudança. Eu quero. Eu tenho vivido desse jeito, agarrado a regras, agarrado aos meus anos de igreja, de cristianismo, e eu não te conheço. Você pode ter 30 anos de fé e até hoje não ter convertido o seu coração, a sua mente, a sua boca talvez. E aí pergunta por quê? Talvez você é uma pessoa que busca as coisas pela motivação errada. Não adianta, não adianta. Eu não posso estar aqui pedindo a Deus o crescimento do meu ministério com a motivação errada. Se eu quiser um ministério grande, com o único intuito de ter poder, é uma motivação errada. Se eu trouxer algo aqui para manipular você e segurar você de forma carnal,
é uma motivação errada. Bispa, muita gente faz isso, cada um vai se haver com Deus gravemente. Se você é um cego que está guiando outro cego, você vai me perguntar, bispa, tem muito cego guiando outro cego? Tem muito cego guiando muitos cegos. Tem gente que nem sabe o que ele está fazendo e está levando um monte de gente a imitá-lo, a fazer o que ele está fazendo loucamente. Nunca esqueça da igreja mais rica. Em Apocalipse, na igreja de Laodiceia. Você diz que é rico, que é poderoso, que pode, que faz e acontece. Eu digo a você que você é um cego. Vai lá e leia por você. Você mesmo. Você é um cego, nu, miserável e desgraçado você é. Porque você é um cego e está guiando um monte de cegos. É isso que você é. Porque você só tem dinheiro. Você não tem mais nada. Você é um nu. Você está pelado. Você está descoberto. Você é um miserável. Você é um desgraçado. Você vai falar, bicho, desgraçado. Está escrito desgraçado. Pode ler lá. Pode ler lá. Sua vida está destruída. Você sabe por quê? Porque Laodiceia não se preocupava com a vida espiritual. Ela só se preocupava com o poder e com o dinheiro. Está aqui, ó. Ela só se preocupava com isso. Conheça suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto para vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego, nu. Na Almeida. Não sabes que é um desgraçado na Almeida corrigida? Porque ele disse, você diz, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Você não sabia não? Você só tem dinheiro, você não tem vida espiritual, você não tem comunhão, você não tem visão, você não tem nada, você só tem dinheiro. É triste quando uma pessoa só tem isso na vida. Porque uma coisa é você ter muita coisa e ter dinheiro também. Outra coisa é você só ter dinheiro. Pode dizer, bispo, mas espera aí, eu não posso ter dinheiro. Você pode ter dinheiro, você pode ser abençoado. Porém, eu vou dizer uma coisa para você mais uma vez que eu disse outro dia. Para você ter dinheiro, você precisa ter mais fé. E não é para conquistar só não. Eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando não. Eu estou dizendo, precisa ter mais fé. Para se manter em Deus. Porque Jesus deixou bem claro que é mais fácil um cabelo passar por uma agulha, que era uma abertura, tipo uma porta em Jerusalém. Para ele passar, ele tinha que ajoelhar. E passava com muita dificuldade. Então, sabe qual a única maneira de um rico entrar no reino dos céus? Diga comigo, de joelhos. Aí ele entra. Um rico de joelhos, ele entra. Um rico de joelhos. Enquanto Jesus, o Senhor, foi o Deus da vida dele, e o dinheiro nunca foi o Deus da vida dele, sim. Mas o dia que o dinheiro passar a ser o Deus na vida dele, como muitas pessoas, o dinheiro é o Deus da vida delas. Alguns até podem dizer assim, bispa, eu nem tenho dinheiro para ele ser o Deus da minha vida, só a sua ambição e a sua ganância para ter, pode fazer dele o seu Deus, porque talvez você só busca a Deus por causa disso.
O que te motiva a buscar a Deus é só essa parte. Porque se Deus tirasse de você essa parte, você já não amaria Deus como você diz que ama. Aí é que está o erro de muita gente. Deus pode te dar riqueza e poder, desde que você continue de joelhos. Ele continue sendo a prioridade da sua vida. E desde que você o ame de tal maneira que nada na sua vida seja mais importante do que isso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. O dinheiro é bom. O dinheiro traz coisas, benefícios, coisas boas. Até porque a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Mas o amor a ele, a dependência dele, fazer dele um Deus, a obsessão, esse domínio que muitas vezes a parte financeira passa a ter sobre as pessoas, porque pode ver, a maioria das pessoas que eu conheço fracassaram depois que foram abençoadas financeiramente, quando estavam com a conta bancária gorda, com dinheiro, para gastar, para comprar, para ir aonde queriam, elas esqueceram de Deus, elas deixaram Deus em segundo plano, que agora elas tinham que viajar, elas tinham que desfrutar do carro novo, elas tinham que se hospedar nos hotéis caríssimos, elas tinham que ir para os restaurantes caríssimos, elas tinham que ir para o shopping mais cedo, então não tinha mais tempo para Deus. Resultado? Precisaram perder o Deus delas para lembrar do Deus vivo. Precisaram perder o Deus delas, porque tudo que se torna uma prioridade na sua vida se torna um ídolo, para lembrar de Deus. Por isso que eu digo a você, você quer permanecer próspero, você está próspero, quer continuar, Deus confiando coisas maiores, continue de joelhos. Igualzinho para um camelo passar, ele tinha que ficar de joelhos para passar na agulha, na porta lá, que era numa porta, numa abertura em Jerusalém. Para passar de joelhos, tem que estar de joelhos. Tudo na sua vida, se você quiser ir além, Deus precisa ser a prioridade da sua vida. Você precisa estar disposto a renunciar. Você, seja você, no que for. Se humilha. Faça o que é preciso. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. E eu lhe asseguro, faça como se Fray Poá, obedeça a Deus até as últimas consequências. E Ele vai te abençoar. Eu sei o que eu estou dizendo. Vá até as últimas consequências para obedecer a Deus. Reconheça Deus até mesmo numa ameaça de morte, como elas corriam esse risco. E Deus vai te abençoar. Porque certamente se você está cansado de não ir além, e você quer ir além, você sabe muito bem. Repito, a mensagem é simples. Você me obedece e eu te abençoo. Vamos juntos? Você me obedece e eu te abençoo. Levanta a sua mão para o céu. Faça um pacto com Deus dentro da sua fé, daquilo que você entendeu da palavra. Porque Deus quer te dar o melhor da terra. Deus quer te colocar num lugar especial. Deus quer te honrar sob maneira. Deus quer fazer por você. Mas depende mais de você do que de Deus. Então faça um pacto com Deus, mas assim com o coração aberto, rasgado. Eu estou aqui, eu me coloco diante do Senhor. E eu decido ser fiel ao Senhor. Eu decido, eu não vou mais viver como um cego. Eu não vou mais viver como uma pessoa que não vê nada. Eu não vou mais deixar os sentimentos me controlarem. As minhas emoções, eu não vou mais andar por sentimentos, eu vou andar por fé. Eu vou fazer o que é preciso, o que a palavra diz que eu devo que fazer, o que eu tenho que fazer. A partir de hoje eu tomo uma decisão. Eu quero viver como a palavra de Deus manda, que eu não deva nada a ninguém a não ser o amor. Eu quero ter uma caminhada de amor.
Eu quero dar alívio aos outros para eu receber alívio. Eu quero continuar andando de joelhos na presença do meu Senhor. Eu quero que Ele continue sendo a prioridade da minha vida, porque eu sei que Deus pode me colocar lá em cima, como acabei de ler aqui, que é forte, isso é muito forte. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor, não tremem diante da minha presença? Será que vocês não conseguem ver o meu poder? Porque fui eu que fiz da areia um limite. Aleluia. Para o mar, um decreto eterno, para que ele não pode ultrapassar. As ondas podem até quebrar, mas não podem prevalecer. Elas podem bramir, mas não podem ultrapassar o limite que foi determinado por Deus. Você vê a natureza, tudo acontece porque há uma lei. Deus fez leis, e Ele fez leis maravilhosas para nós. Você me obedece e eu te abençoo. Você me obedece e eu te abençoo. E Ele nunca falhou. Em nome de Jesus. Ó Pai, eu determino que essa palavra vista essa pessoa e que ela saia daqui completamente diferente. Que ela tenha entendido e o que ela não entendeu, que ela busque ouvir de novo, muitas vezes até entrar, porque o Senhor a ama e quer abençoá-la. O Senhor tem coisas grandes para fazer na vida dela, e talvez ela está retendo coisas muito pequenas, se abalando por coisas pequenininhas, que o Senhor pode fazer coisas infinitamente mais por ela. Ela tem que confiar e dar ao Senhor, como o Sifra e Puá confiaram e obedeceram. A gente tem que, para obedecer, tem que crer, que elas creiam e obedeçam, com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de socorro, de milagre, de mudanças. Abençoa lá e diga agora: Deus, faça uma obra lá agora, para a glória do teu nome, faça uma grande obra. Eu vim buscar, Senhor, uma direção para a minha vida, e eu entendi bem, e eu saio daqui decidido a fazer o que é preciso. E eu peço que nesse momento o Senhor envie vitórias para minha casa, para minha família, para o meu trabalho, para tudo que me pertence, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu concordo com todas as orações, mudanças, clamores, transformações, e ligo aqui na terra, para que sejam ligadas no céu. Eu declaro uma transformação na mente, mentes convertidas, corações transformados, interior limpo, mudança de espírito, de visão, de fé, de comportamento. Eu abençoo o teu povo agora, e que nenhum saia da mesma maneira, mas com a mente completamente renovada, para a glória do teu nome e vitória de cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.